Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que está começando o seu dia. Vamos falar aqui sobre algo que vem sendo comentado, que talvez você, torcedor do esporte, esteja sendo enganado. Enganado com relação ao que o time vem fazendo nesta temporada, né? O esporte que é o lanterna do campeonato há muito tempo, diga-se de passagem. Teve uma melhora com o Daniel Paulista, mas é uma melhora longe do que se precisa para conseguir uma reação, tá? Lembrando, eu quero deixar minha postura aqui, eu ainda acredito bastante, sabe? Eu acho que ainda é possível, mas é muito difícil. Mas a matemática te mostra que é possível. Então, enquanto houver vida, tem que haver esperança, tá? Mas existe um comentário que está circulando na internet, circulando, como se você estivesse sendo enganado. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa teoria que vem falando aí do Esporte Clube do Recife na primeira divisão, tá? Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, estamos trazendo conteúdo para você de qualidade aqui, para você ficar munido de muita informação. Estou aqui no meu cenário reserva, eu ainda não me mudei, cara, você acredita? Ó, você morar só, cara, fazer mudança, entregar casa, conseguir outra casa, é complicado. Enxerguei uma nova casa que eu acho que pode ser interessante, vou visitar hoje, mas ainda não me mudei, cara. Então, enfim, por isso que às vezes o ritmo de vídeo aqui tá pequeno, eu tô sem lugar para gravar, basicamente, tá? Tem o meu cenário lá na empresa, mas na empresa eu tô fazendo outras coisas, então assim, eu preciso realmente me mudar, então peço um pouquinho de paciência para vocês. Tem gente que fala assim, Luna, tu sumiu. Não é que eu sumi, eu tô aqui. Só que eu tô fazendo menos conteúdo realmente porque eu tô numa loucura da vida, mas eu vou me organizar, tá? Pra gente ter o ritmo novo, novamente 3, 4 vídeos. Possivelmente hoje a gente vai ter 3, 4 vídeos. Tem alguns blocos novos que vão sair, alguns programas novos aqui no canal que vão acontecer ao vivo, entrevistas. A gente tá fechado com um grande restaurante que em breve a gente vai trazer esse conteúdo, mas tudo isso requer aí uma base, né, da minha casa. Então eu tô me organizando. Acho que em breve eu tô resolvendo isso. Se Deus quiser, entre final desse mês e começo do outro, eu tô organizando isso, tá? Mas você não tem nada a ver com isso, mas como a gente é parceiro aqui no canal, então eu divido tudo com vocês e eu meio que compartilho com vocês a minha vida também aqui, tá? Vamos lá. O esporte tá nessa situação que a gente sabe, tá? Dispensa a gente comentar muito sobre isso. Lanterna do campeonato, os últimos 5 jogos sem perder, porém 4 empates e uma vitória. Inclusive desses últimos 5 jogos, 2 jogos o Sport abre 2-0 e empata. O Sport poderia hoje estar aí com 14 pontos. Quando a gente olha para a classificação, 14 pontos hoje seria algo que pelo menos daria para o Sport ter uma melhora da morte, né? Só para não falar bobagem aqui, só para abrir aqui a classificação, só para a gente falar um pouquinho aqui. Se o Sport tivesse 14 pontos hoje, o Sport estava a 1 ponto de empatar com o Juventude e com o Fortaleza. Tá? O Sport estaria ali a 1 ponto de ficar na 18ª colocação e estaria só a uma posição para sair do Z4. Tá? Que o Vitória, que é o primeiro que abre o Z4, com 19 pontos. O Sport estaria a 6 pontos? 12, 15, 16, 5 pontos de sair da zona de rebaixamento. Então, assim, seria uma coisa palpável. A gente olharia hoje e a gente já viria que as coisas mudaram. Mas o Sport não teve a competência necessária. E, assim, são vários pontos que a gente já falou aqui do Sport não conseguir. Limitação de elenco, maturidade, emocional, sabe? Até o Lucas Lima falou no último jogo, cara, que ela tivesse segurado mais 1 minuto, né? O Sport teria ganho a partida, sabe? Então, são situações, e detalhe, tá? O Sport deixa escapar pontos de times que vieram para cá pensando em empatar. O Santos veio para cá pensando em empatar, tá? Perdendo 2-0 e o Santos tá na pindaíba, só não tá na zona de rebaixamento, porque e eu acho que o Santos não cai porque tem time mais incompetente, que é o caso do Fortaleza, do Juventude, do próprio Vitória, que é empatatim, empatatá pra caramba, perdendo bastante. Nos últimos 5 jogos também o Vitória empatou 4 e perdeu um, né, vindo uma sequência horrorosa. Mas o Sport estaria muito bem. Não dá por conta de tudo que a gente já falou, tá? Mas dito isso, sempre que você vê uma entrevista de um diretor, de um presidente, você vê o mesmo discurso, que é o discurso de que a gente acredita. E, cara, óbvio que como funcionário, você precisa acreditar. Né? E quando eu falo funcionário, é o executivo do esporte, que é o Thiago Gasparino,
Não é o Henrico, que é praticamente o CEO do esporte hoje, o presidente do esporte, o vice-presidente, o Yuri Romão, o Rafael Campos. Todos têm que acreditar, realmente. Agora, eu acho que o discurso poderia ser um discurso, pelo menos, mais aberto de que Série B é quase uma realidade, matematicamente é quase uma realidade. E não adianta você viver num mundo da Alice do País das Maravilhas. De que o esporte tem muita chance de escapar e que o elenco melhorou a tal ponto de escapar. O elenco não melhorou a tal ponto de escapar, tá? Muita gente fala que o esporte lembra o Fluminense que escapou do rebaixamento. Aquele famoso Fluminense que tinha o Fred. Não, não, não é. Aquele Fluminense, um ano antes, ele é vice-campeão da Libertadores. Aquele Fluminense tinha nomes incríveis, como o Fred, por exemplo, que era uma das grandes referências, e estava no seu auge. Não estava no seu auge, ele estava no ápice do seu futebol incrível. Tinha nomes incríveis ali. Né? O Fluminense que escapou do rebaixamento, tinha um zagueiro também que jogava muita bola, enfim. O Fluminense tinha um grande time, tá? O Sport não tem um grande time. O Sport hoje tem um time que briga. O Sport, antes do Daniel Paulista e das contratações que foram feitas, o Sport não tinha um time de Série B. Eu acho que o Mauro César fez um comentário do Sport antes da parada do Mundial que foi perfeito pra mim. Ele falou, cara, o Sport é um time que se tivesse na Série B tava brigando pra não cair. Naquele momento era isso. Naquele momento era isso, tá? Hoje o Sport tem um time competitivo de Série B. Com jogadores que trazem pro esporte um poder físico, coisa que nem isso o Sport tinha. Tá? Que é o caso do Ramon Menezes, que é o caso do Léo Pereira, que é o caso do... Não é nem tão físico esse que eu vou falar agora, mas é um jogador que é um foguinho, é o caso do Mateuzinho, sabe? O próprio Derek. Então, o Sport, hoje ele tem um time competitivo de Série B. E se tivesse na Série B, esse time do Sport, com certeza, com esses jogadores de hoje, estaria ali, que tá bem competitivo a Série B esse ano, né? Mas estaria brigando pelo acesso. Hoje, com esse time é um time que hoje tem cara de Série B. Então ele tá longe de ser um time competitivo que a gente olhe e enxergue como um time que brigaria para sair do rebaixamento, tá? Você vê que o emocional dos caras pesa demais. Dito isso, por que existe essa meio que essa conversa de que você está sendo enganado? Né? Porque não existe ainda um discurso de Série B. A única vez que eu ouvi falar sobre isso foi o Henrico, no podcast Embolado, quando ele fala que se o Sport cair para a Série B, o Sport não vai ter salários atrasados. Realmente, pode ser que isso não aconteça. Mas o Sport vai ficar realmente num nível muito apertado. Porque a cota vai diminuir drasticamente. Né? A cota da liga, acho que nem deixa. Eu acho que deixa até de ter uma cota de liga. Sabe? Eu acho que você cai aí, eu tô falando. Talvez você esteja falando bobagem aqui. Você tem uma cota que não chega nem a 10 milhões televisiva. Sabe? Então, eu acho que a situação do esporte ela fica extremamente complexa. E eu acho que o motivo de você talvez esteja sendo enganado é que eu acho que o esporte já deveria ter um discurso também de Série B. Por mais que você tenha funcionários que tenham que acreditar até o fim, mas eu acho que já tem que ter esse discurso já de, a gente já tem um plano aqui para se manter, mas também tem um plano aqui para Série B. Sabe? Por mais que eu ache que isso já exista, eu acho que isso precisa ser trazido para o torcedor. Porque a preocupação tem que ser verdadeira com relação a isso. A preocupação ela precisa ser genuinamente verdadeira, porque é um fato. Tá? É um fato que hoje é mais provável. Repito, eu acho que ainda dá. Até porque a Série A, cara, preste atenção nos times, tá? O Santos, que é o 15º, tem 21 pontos, cara. 21 pontos. Ele tem 21 pontos em 19 jogos. O Sport tem 10 pontos em 18 jogos. Então, assim, é possível. É quase impossível, mas é possível.
sabe? Então, não dá pra dizer quem não acredita, porque futebol é futebol, cara. As coisas podem acontecer, sabe? Agora, quando você olha o contexto do esporte, o esporte tem 2 jogos a menos, os 2 jogos a menos que o esporte tem é contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo, sabe? É difícil, sabe? O esporte ainda tem alguns jogos interessantes para jogar na sua casa. No próximo jogo do esporte, vai pegar o Palmeiras no Allianz. O Palmeiras tem uma recuperação bacana dentro do campeonato. O Palmeiras está próximo ali de brigar novamente pela liderança. O Flamengo é o líder, o Palmeiras é o segundo. O Flamengo tem 43 pontos, o Palmeiras tem 39. Então, assim, não dá para dizer que não é possível. É possível. Mas é muito improvável. É muito improvável. Acho que a palavra é essa. É possível, mas é improvável que isso aconteça. Tá, mas é uma situação que tem que se falar já de Série B. Acho que não tem como fugir disso. Acho que já precisa se falar de uma Série B. Já precisa se falar de um planejamento, pensando no que vai ser feito ano que vem. Ano que vem a Série B promete ser uma Série B difícil. Tá? Imagina uma Série B hoje. Você disputando uma Série B hoje que tivesse o Vitória, o Fortaleza e o Juventude. Fora os que já estão lá. Né? Deixa eu ver aqui só para não falar bobagem. Porque se hoje acabasse a Série B hoje, quem subiria era Curitiba, Goiás, Chapecoense e Novo Horizontino. Mas aí você teria, além desses três, Juventude, Vitória e Fortaleza, você teria nessa Série B Remo, Atlético Paranaense, que eu acho que não deve subir, CRB, Criciúma, que é o time que está sempre ali figurando na Série A, sabe? O Atlético Paranaense, que não é um time de Série A, de Série B, Atlético Goianiense, a América tá pra cair aqui, vai tá fora da zona hoje. Paysandu, que tá pra cair. Mas assim, olha que Série B é difícil, irmão. Então a Série B é bem complicada. Bem complicada pro ano que vem, tá? Então acho que o discurso ele tem que ser mais aberto. Tem que ser mais aberto, tem que ser exatamente na linha que eu falei. Cara, a gente acredita, mas é improvável. A gente tem que acreditar até o último minuto, mas é improvável. Acho que esse tem que ser o pensamento, tá? Quero saber a tua opinião, comenta aqui, você concorda, discorda do que eu falei? Vamos debater sobre isso aqui. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo pra vocês, tá bom? Um abraço, até já já. Tchau, tchau.